O mundo, ele não duvida da importância da oração. Eu tenho ouvido até pessoas que nem creem em Deus, são ateus, dizerem que a oração é muito importante. A neurociência já pesquisou o cérebro de pessoas em oração e percebeu que o cérebro assume uma função que implica no descanso, implica na calma, implica em vários outros benefícios, né? na liberação até de hormônios que são positivos para o organismo. Então a oração é considerada alguma coisa muito positiva, muito boa. Qualquer religião envolve oração. Muitas religiões têm, inclusive, maneiras de orar e até dedicação à oração bem superior àquela dos evangélicos, né? Os evangélicos nem são das religiões que oram mais, né? E, no entanto, se todo mundo ora, não é? E as pessoas oram de maneira diferente, não pode ser que toda oração está certa. Não pode ser que Deus aceite qualquer tipo de oração. E, de fato, o texto que nós vamos examinar hoje, Jesus está nos ensinando qual exatamente é o tipo de oração que o Senhor deseja, que o Senhor aceita. É interessante ver que os evangélicos até mesmo questionam para que orar, né? Já ouvi muita gente dizendo, bom, se o Senhor já sabe o que a gente vai pedir, o que a gente vai orar, antes da gente orar, para que é que a gente precisa de orar, né? Outros já vem aquele versículo que diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Bom, é melhor dormir do que orar, né? Porque se Deus... então vou dormir, porque... né? Se Deus dá quando a gente está dormindo e não quando a gente está orando, então o negócio é dormir, né? Então nós vamos ver que muitos cristãos, muitos evangélicos, nem mesmo entendem a importância da oração. É lógico que a gente vai entender a importância da oração quando a gente ora, não é? O texto que a gente vai olhar, ele traz uma ideia da importância da oração, já na primeira palavra do texto, ou da oração que serve de modelo nesse texto, já indica por que a gente deve orar, né? Mas eu costumo dizer para as pessoas que, no mínimo, elas deveriam orar por obediência. Porque se não, nada mais, a Bíblia manda orar. Várias vezes. Então, se você tem vergonha na cara, temor de Deus, deveria orar por obediência. Mas há razões ainda mais importantes e esse texto vai falar para a gente. Convido vocês à leitura de Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo 15. Esta é a palavra de Deus e a palavra de Deus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que esse texto traz para a gente da proclamação divina, da proclamação do Evangelho? O que esse texto nos leva a ouvir, a prestar atenção? O texto começa dizendo, vocês orem assim. É Jesus falando.
Portanto, essa sessão que está lá no meio do primeiro discurso de Jesus. O primeiro discurso dele começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. É um discurso que a gente chama de o discurso da constituição do reino. Esse primeiro discurso ele vai apresentar as bases, os fundamentos, os princípios do reino. E no meio desse discurso, Jesus começa a falar acerca das práticas devocionais. Primeiro ele fala da caridade, a importância de você ajudar, socorrer os necessitados. E essa era uma prática devocional muito importante para o judeu. Depois ele fala da oração, 2 sessões ele fala da oração. Essa nossa aqui é a segunda. Ele vai falar sobre a importância da oração. E depois, em terceiro lugar, ele fala do jejum. Interessante, eu estava olhando no Talmud, que são os comentários que os judeus mais estimam, né, da Bíblia judaica. Há uma entrada do Talmud, um post do Talmud lá, do século 2, depois de Jesus. E é um Talmud diferente, porque ele veio da Galileia. E da Galileia não saiu muita coisa do judaísmo, porque a Galileia tinha muitos gentios, tinha muito estrangeiro ali. O judaísmo não era tão forte ali, o farisaísmo principalmente. E ali na Galileia saiu um comentário preciosíssimo do Talmud. E nesse comentário está escrito justamente isso, que um juízo severo de Deus, quando Deus decide dar uma punição, dar um juízo severo para alguém, 3 coisas podem mudar o coração de Deus, a opinião de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia que está dizendo, mas sou um judeu, para mostrar aqui o espírito, apesar de ser 200 anos depois de Jesus, a tradição judaica valorizava. E esse texto diz justamente isso, né? A caridade, a oração e o jejum ou o arrependimento, né? O jejum do judeu é no sentido do luto, do arrependimento. Então, o judeu, na sua tradição, considerava a oração de extrema importância. E Jesus, como ele acabou de corrigir ali a leitura que se fazia dos principais mandamentos, não adulterarás, não matarás, enfim, 6 mandamentos que Jesus vai trabalhar ali, corrigindo o modo como esses mandamentos são interpretados, no final do capítulo 5, ele começa o capítulo 6 agora corrigindo a liturgia, dizendo, não, peraí, o devocional de vocês, vamos ver direito como é a caridade, como ela deve ser feita, como deve ser feita a oração, como deve ser feito o jejum. E basicamente o que Jesus está dizendo é assim, a prática devocional não deve ser feita para se mostrar, não deve ser feita para aparecer para os outros, né? E acho que os evangélicos precisam muito ouvir isso. Eu conheço gente que na igreja ora, que dá para escutar no quarteirão seguinte, a pessoa levanta as mãos e sapateia, faz aviãozinho, e roda, e rodopia, e vira cambalhota. E quando está sozinho, não abre a boca. Quando está sozinho, Deus não consegue ouvir nem ai dele. Se Deus beliscar ele, nem ai ele não fala. O que acontece? Muitas vezes o evangelicalismo está revestido justamente disso que Jesus, desde o início do capítulo 6, está repreendendo. Não sejam hipócritas, não se mostrem para as outras pessoas. E com relação à oração, ele ainda acrescenta mais uma coisa, ele diz, não usem de vãs repetições, não ficar repetindo. Coisas sem sentido, coisas que vocês não têm significado, vocês não creem naquilo que estão repetindo. E ficam repetindo achando que, né, talvez por penitência, né, vou rezar 10 Ave Maria aqui, né? Mas os evangélicos também fazem, não reza Ave Maria. Mas, né, às vezes tem umas táticas de repetição achando que, né,
Uma das características dos evangélicos é orar sacrificialmente, achando que se ele ajoelhar no milho, Uma vez eu vi uma celeuma numa igreja, porque uma irmã levou uma almofadinha para poder pôr no chão para ela ajoelhar em cima. Eu disse, não, assim Deus não vai receber sua oração. Tem que doer. Tem que doer. Tem gente, eu gosto de orar sentado, não gosto de orar de joelho. Principalmente que eu sou relativamente alto, as cadeiras são relativamente baixas, eu ajoelho, aí as costas vai fazendo uma curva assim, vai começando a doer, e o peso vai ficando todo no joelho, e daqui a pouco, né, se eu acreditasse que pelo doer Deus ia me responder, eu até orava. Mas eu gosto de orar num sofá bem confortável, né? Quando eu tinha 16 para 17 anos, fui para o seminário, e a esposa do reitor, missionária Doris, era, que mulher, um exemplo, um modelo de espiritualidade. Nunca vi ela orando de joelho. Ela tinha a poltrona de oração dela, ela passava horas orando na presença do Senhor. Horas. Uma poltrona bem confortável. Mas nós temos certas manias, e Jesus está trabalhando sobre essas manias. Não pode ser com hipocrisia, não pode ser com vaidade, não pode ser para se mostrar, não pode ser com vãs repetições, com palavras sem sentido, que nem você está entendendo o que você está falando. A oração tem que ter significado, a oração tem que ser diferente do que vocês estão orando. Essa foi a exortação de Jesus. E aí ele resolveu entrar e dar um exemplo. Vocês orem assim. E quando o Senhor disse para orar, eu já fico apaixonado logo, porque o termo que ele usou, há outros termos no grego para orar, mas o termo que ele usou, não é preciosíssimo. Ele tem como prefixo pró é para, em direção ao outro, não é? E o sufixo significa desejo. Erkomai, desejo. É pegar o seu desejo e jogar na mão de Deus, não é? No sentido de receber o desejo de Deus, abrir mão do seu desejo, entregar a Ele e receber o desejo de Deus. Essa troca com Deus. Deus, olha, eu vou dar os meus desejos para o Senhor e quero receber os seus desejos. Então, basicamente, Jesus disse: vocês troquem os seus desejos com Deus dessa maneira. De que maneira é que eu vou colocar meus desejos na mão de Deus e vou receber os desejos de Deus para mim? Mas antes de nós entrarmos nisso, eu quero ir para algo que o Senhor denunciou, mais um erro que o Senhor denunciou. Ele denunciou a hipocrisia e denunciou a vaidade, as vãs repetições. Mas depois de dar a oração como modelo, ele ainda apresentou mais um problema. Versículo 14 e 15, o Senhor denuncia um erro. Ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Né? Ofensas aqui é um pouquinho diferente do que a mesma palavra traduzida ofensas aparece no meio da oração. No meio da oração, perdoa as nossas dívidas, é bem dívidas mesmo, nossos débitos, nossas dívidas. Aqui, se vocês não perdoarem os desvios dos outros, quando os outros pisam na bola, você não será perdoado. E isso fala para a gente que a oração, ela demanda uma transformação do nosso interior. Nós levantamos, o apóstolo Paulo falou sobre isso, ele disse: eu quero que os homens, né, e as mulheres também, não estão excluídas, levantem mãos
santas em todo lugar. Portanto, a oração, ela precisa vir de um coração transformado. Ainda que não seja perfeito, ainda que a obra não tenha sido completada, ainda que não tenha sido finalizada a obra de Deus, o Senhor quer ver um coração sendo transformado. E esse coração transformado, quando ele ora, quando ele clama, Deus ouve a sua oração. Deus atende a sua oração. Mas uma pessoa dura de coração, que não é transformada pelo Senhor, que não se torna perdoadora, que continua irascível, vingativa, maldosa, não será ouvida pelo Senhor. Então a primeira coisa que eu noto nesse texto é a denúncia de que um coração duro, um coração que não é transformado, que não é modificado, que não recebe a ação de Deus, não produz fruto, não produz resultado, essa oração dele não vai ser respondida. Vai pedir perdão dos pecados, não vai ser perdoado. Obviamente o Senhor está falando do nosso relacionamento. Para começo de conversa, nós estamos bem longe aqui da teologia sistemática da justificação e outras aí, regeneração, porque senão daqui a pouco alguém vai começar a perguntar, mas então, né, como é que faz? Se eu primeiro preciso perdoar para depois eu ser perdoado, então, gente, não pira. O Senhor está falando do nosso relacionamento com Ele. Se não temos um coração transformado, não estamos aqui falando do momento da salvação ou outra coisa, estamos falando do seu relacionamento constante, cotidiano com o Pai. Como é que se você se relaciona com o Pai, se você tem um coração transformado, se você está deixando o Senhor trabalhar no seu coração, transformar o seu coração ruim, vingativo, odioso, está sendo transformado para um coração piedoso, perdoador, então o Senhor vai ouvir a sua oração. Então o Senhor vai atender a sua oração. Mas se o seu coração estiver endurecido, se o seu coração não aceitar a transformação, se o seu coração não produz resultados, não produz frutos, então o Senhor não vai atender a sua oração. Você vai orar e não ser atendido. E aí vamos ver quais são as ideias corretas que o texto valoriza. As ideias corretas aqui é um modelo de oração. Se vocês vão orar desse jeito, aqui está o modelo. O correto de orar é desse jeito. E esse texto ele tem 3 partes importantes. A primeira parte dele é o epíteto. É como Deus é chamado. Primeiro aspecto, modelar. Primeiro aspecto que serve de exemplo é como Deus é chamado. É a base dessa oração. Segunda coisa, é o primeiro conjunto de 3 pedidos. É impressionante esses 3 pedidos que estão no começo da oração. E a terceira parte são o segundo conjunto de 3 pedidos. Vamos olhar quais são as ideias corretas. Primeiro, a identificação. A oração, ela é dirigida ao Pai Nosso que está nos céus. Ela não é dirigida a Jeová como no Antigo Testamento poderia ser, ou a qualquer outro título de Jeová, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Tsidequeno. O Senhor Jesus nos levou a orar ao Pai. Gente, há uma mudança muito grande aqui. Sabe quantas vezes Deus é chamado de Pai no Antigo Testamento inteiro? 11 vezes.
E olha que o Antigo Testamento é bem maior do que o Novo Testamento. Sabe quantas vezes Deus é chamado de Pai no Novo Testamento? 155 vezes. Jesus nos ensinou que Deus é o nosso Pai. Portanto, essa oração acontece em um relacionamento íntimo, familiar. E aqui, aquilo que eu estava dizendo no início, qual é a razão pela qual nós devemos orar? É porque a gente precisa conversar com o nosso Pai. Talvez alguns de vocês não tenham muita intimidade com o Pai. Os homens das gerações passadas nem sempre souberam ser pais no sentido mais bíblico. E talvez alguns tenham que aprender a se relacionar com um Pai amoroso que é Deus. Eu vou dizer para você, esse Pai, Ele gosta de conversar com seus filhos. E Ele gosta que os seus filhos conversem com Ele. E se você quer saber uma razão para você orar, mas orar muito, orar sempre, orar a todo momento, é porque Deus é o seu Pai. É porque Ele quer conversar com você. Ele quer ouvir a sua voz. Talvez aqueles de vocês que têm pais mais amorosos, mais carinhosos, o pai está ansioso para ouvir sua voz. Já passou 1, 2 dias, se você não telefonou ainda, ele está esperando. Está esperando. Querendo ouvir você dizer, "Ô pai, está tudo bem aqui." E só isso vai deixar o coração dele aquecido. Ele quer ouvir você. E se vocês amam os seus pais, vocês querem ouvir a voz dos seus pais, querem ouvir o pai dizendo, "Filho, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Estou torcendo por você." A oração é relacionamento com o Pai. Jesus nos ensinou isso. E se vocês vão orar assim, Pai, Pai. Você tem esse relacionamento com Ele? Tem esse relacionamento profundamente familiar e amoroso com Deus? Mas não é só isso. Ele é o Pai nosso. Não é Pai de um indivíduo, porque você não é um indivíduo. Você é membro de uma família. Você não chega diante do Pai sozinho. Você chega diante do Pai com uma família que cobre toda a terra. A gente em cada país, em cada cidade, que é filho desse mesmo Pai. E é junto com eles todos é que você chega à presença dele. Uma grande família. Com um Pai que dá atenção a todos esses filhos. E esses filhos que sempre se lembram uns dos outros. Pai nosso. Mas além disso, Ele é o Pai nosso que está nos céus, que se assenta num alto e sublime trono, que se assenta nas alturas e a terra é o escabelo dos seus pés, que é poderoso, que é o Rei dos reis, que é o Senhor dos senhores. Portanto, não é um pai que você, como diz aí, faz de gato e sapato. Ele é um Pai poderosíssimo, diante do qual nós chegamos com reverência. Ele é amoroso, Ele é paternal, mas Ele também é poderoso, Ele também é glorioso. Então nós precisamos entender bem com quem estamos falando. E essa é a primeira informação que a gente vê em Jesus. Você precisa entender direito com quem você está falando. Toma cuidado quando você vai orar, para não se esquecer de que primeiro Ele é Pai, segundo que Ele não é só seu Pai, Ele é Pai de uma grande família da qual você faz parte. E se você chega diante dele, brigado com seus irmãos, indiferente aos seus irmãos,
Não vai dar muito certo isso. Você está mais para tomar uma bronca. Mas Ele também é o Todo-Poderoso. Ele também é o que está nos céus. Depois nós temos um conjunto de 3 desejos. 3 desejos que são não meus desejos. Eu não começo pensando nos meus desejos, no que eu preciso, no que eu necessito, no que eu quero. Eu chego diante de Deus pensando no que Ele quer, no que Ele deseja. Acho que uma das coisas desagradáveis para os pais desse mundo é um filho que só pede. Toda vez que vai falar com o pai me dá dinheiro. Ou pai, me dá isso, me dá aquilo outro. Não tem um abraço, não tem um beijo, não tem um carinho, só pede. Jesus nos ensinou a nos interessarmos primeiro pelos desejos do Pai. Primeiro desejo que eu apresento ao Senhor: santificado seja o teu nome. O que significa isso? Que o seu nome, e aqui nome é a figura de linguagem para a própria pessoa, que a sua pessoa seja distinta, distinguida, honrada. A palavra ágios, que está por trás aqui do santificado, ela significa diferente. Ágios é santo no sentido de ser diferente do resto. Não é comum, é diferente. Coisa que é comum não é santa. Coisa santa é coisa especial. E o primeiro pedido é que o Senhor seja reconhecido como santo. Que Ele seja reconhecido como diferente, como superior, como especial. É um clamor pelo louvor, um clamor pela adoração, que Deus seja distinto, que Ele seja especial para todo mundo, que as pessoas vejam como Ele é especial. Santificado seja o teu nome. Que o Senhor seja especial, que o Senhor seja distinguido, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja admirado. Esse é o primeiro pedido. Você se lembra de pedir essas coisas na sua oração? Ou você já começa pedindo: Senhor, me dá nota para eu passar no exame, Senhor, me dá dinheiro para eu pagar o curso, Senhor, me dá um tênis novo, Senhor. Ou você se lembra: Senhor, me dá que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado. É isso que eu quero. É isso que você quer? É mesmo? O segundo pedido: venha ao teu reino. Quer dizer, o reino já veio. O que eu estou pedindo é que o Senhor governe sobre quem ainda não está submisso ao governo dele. Governa, Senhor, manda em tudo. Governa todas as coisas, rege mesmo as nações, Senhor. Que nada impeça a sua vontade, que nada impeça o seu governo. Que somente o Senhor comande, que somente o Senhor governe, que somente o Senhor reine. Disputa recente pelo governo no Brasil aí, os dois lados. Tem crente orando: eu quero o governo de fulano, eu quero o governo de cicrano. Mas Jesus está dizendo que nós devemos pedir o governo de Deus. Reina, Senhor, governa, assume o governo. É um modelo de oração que Jesus está dizendo. Os 3 primeiros pedidos levam em conta o teocentrismo, Deus no centro. Primeiro, que Ele seja admirado, que Ele seja distinguido. Segundo, que Ele governe. E terceiro, que a vontade dEle seja feita na terra como ela é feita no céu. Uma interpretação poderia ser que tanto no céu como na terra
somente a vontade do Senhor seja feita. Que não seja feita nem a vontade de nenhum anjinho, que não seja feita a vontade de Maria, que não seja feita a vontade de nenhum santo, que seja feita a vontade de Deus. E isso define o próximo conjunto. Porque no próximo conjunto eu vou pedir coisas que aparentemente são do meu interesse. Mas eu já acabei de dizer que eu quero a vontade de Deus. E entre o primeiro conjunto de 3 e o segundo conjunto de 3, eu fico lembrando da oração do Getsemane. Seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade. Segundo conjunto de súplicas, de pedidos, começa com: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E eu estava prestando atenção na construção gramatical. E essa ideia de nosso pão, ele está no genitivo. Portanto, o conceito é o pão que eu produzo. Me dá o pão que eu produzo. É nosso aqui não é no sentido de propriedade, mas é no sentido de geração. O pão que eu produzo me dá. O que ele está dizendo? É que eu não tenho força, eu não tenho capacidade nem para ganhar meu próprio pão. Até para eu gerar o meu pão, eu preciso do Senhor. O pão que eu produzo, me dá hoje. Não é? Porque se o Senhor não der, não adianta eu trabalhar. Inútil vos será levantar, Salmo 127, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão aos seus, o Senhor é ao Senhor quem dá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você tem dívida com Deus? Tem? Sim, nós temos. Impagável. Dívida impagável. Se fosse cobrar, a gente ia estar numa situação difícil. Mas Ele pode nos perdoar, desde que nós tenhamos um coração transformado, disposto a perdoar os outros. E de novo, não adianta eu chegar diante de Deus se eu não estiver ou não tiver um coração transformado. O terceiro motivo é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vi um comentarista que separa esse pedido em 2. Então ele falou, tem 3 pedidos no primeiro conjunto e 4 aqui. Então ele disse: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. 2 pedidos. Mas o mas aqui indica, essa conjunção adversativa indica que mas livra-nos do mal faz parte do mesmo pedido. Portanto, eu estou considerando 3 pedidos, não é? Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E esse pedido é um dos mais confusos na igreja. Eu já escutei muita besteira nesse texto. Nós vamos passar por tribulação, mas a gente só não vai cair na tribulação. Bom, essa palavra cair não está nem no original. E vocês não vão gostar da tradução original. Mas é assim que está escrito. Não nos induzas, não nos leve à aprovação. Não me põe em provação, Senhor, mas me atrai desde o mal para ti. Esse conceito de retirar do mal em direção ao Senhor. Está dizendo Senhor, não me deixa passar por provação. Me tira da provação e me esconde em ti. Me traz desde a provação para ti. Portanto, a ideia é que eu não quero ficar sozinho na provação. Eu quero ser escondido no Senhor, atraído para o Senhor.
guardado no Senhor. Quando eu leio essa súplica, eu me lembro de Jesus na cruz. Meu Pai, por que me desamparastes? Porque nessa súplica é justamente o contrário que o Senhor está nos ensinando a pedir. Para eu não ficar sozinho na provação. Para eu não ser deixado na provação. Mas que o Senhor me atraia para Ele. Que Ele me retire da provação. Que Ele me retire do sofrimento. A palavra traduzida aqui como maligno, ou malignidade, poneros, é uma palavra que vem da ideia de dor, de sofrimento. Então eu estou pedindo para ser tirado do sofrimento em direção a Deus. Porque a ideia, o conceito, pela estrutura gramatical, é tirado de um lugar e transferido para outro. Então eu quero ser tirado da provação, tirado das dores, do sofrimento e levado para Deus. 6 pedidos, 6 motivos. Os primeiros são motivos centralizados em Deus. Os segundos também. O segundo conjunto é centralizado em Deus. É a minha dependência dele para o pão, é a minha dependência dele para o perdão, e a minha dependência dele para superar o sofrimento. Uma oração completamente centralizada em Deus. Que conselho esse texto nos oferece? A continuação do versículo 13 diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente começa com uma conjunção explicativa. Ele vai explicar por que eu posso pedir para que o Senhor seja distinguido. Por que eu posso pedir para que o Senhor seja glorificado, exaltado? Por que eu posso colocar Deus no centro? Por que eu posso pedir o reino de Deus? Por que eu posso pedir que a vontade do Senhor seja feita? Por que eu posso pedir que o Senhor me ajude nas minhas incapacidades até de gerar o pão de cada dia? Por que eu posso pedir que o Senhor perdoe as minhas dívidas que são impagáveis para com Ele? Por que eu posso pedir que o Senhor me livre dos sofrimentos? Eu posso pedir porque dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória. Há uma sequência interessante aqui. Primeiro, dele é o reino. É ele quem manda em tudo. Ele pode dizer ao sofrimento: sai sofrimento, o sofrimento tem que sair. E ele pode manifestar a vontade dele a qualquer pessoa, em qualquer lugar nessa terra. Não existe homem poderoso, não existe autoridade nesse mundo, não existe ninguém nesse mundo que, se o Senhor disser faça isso, ele vai poder evitar fazer, porque aquilo que o Senhor mandar, isso será realizado. Dele é o reino. Ele manda sobre cada presidente, sobre cada rei, sobre cada autoridade, sobre cada militar, cada comandante. Não importa o seu poder, não importa o seu conhecimento, a sua sabedoria, não importa. Deus reina sobre tudo e sobre todos. E é por isso que eu posso dizer a Ele: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes sozinhos na provação, mas tira-nos do sofrimento para ti. Eu posso orar isso porque é Deus quem está no comando. É com Ele que eu posso falar.
porque é Ele quem manda em tudo e em todos. Teu é o reino. Mas tem algumas pessoas que mandam e não são obedecidas. Se emite a ordem lá, que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Tem autoridade aí que manda as coisas e ninguém obedece. Mas o Senhor não tem só o reino, não. Além do reino, Ele tem também o poder. Esse poder aí é dunamis. É a habilidade de realizar as coisas. Deus não somente manda, Ele também sabe fazer. Ele faz acontecer. Deus manda e faz acontecer. Ele é hábil, Ele é capaz de fazer acontecer. Ninguém precisa explicar para Ele. Ninguém precisa ensiná-lo. Ninguém precisa orientá-lo. Ele sabe fazer. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu. Deus não depende de nós ensiná-lo. Ele não depende de nós ajudá-lo. Ele não somente tem o reino, mas Ele também tem o poder. Nesse mundo tem muita gente que manda, que tem poder para realizar, mas que ninguém nem fica sabendo. Outro leva a fama. Outro leva a glória. Não com Deus. A gente disse: a minha glória eu não darei a outro. Ninguém vai levar a glória do Senhor, porque o reconhecimento, a glória pertence a Ele. Teu é o reino, teu é o domínio, tua é a glória. E não é só por ontem, não é só no passado, não é só quando Israel saiu do Egito, não é somente quando Israel foi livre dos filisteus, não é somente quando Samuel guiou o povo à vitória, quando estabeleceram o Ebenezer, não é somente nessas situações, não é somente quando Jonas viu a vitória do Senhor, não é somente em alguns momentos ou algumas situações. Não é somente quando Judá foi livre da Babilônia. Não é somente nessas situações, nesses momentos. É para sempre, para sempre. É hoje também, e é amanhã, e é depois de amanhã. E vão passar 100 anos, vão passar 200 anos, e o reino continuará sendo dele, e a glória continuará sendo dele, e o poder continuará sendo dele. A ele somente toda a glória. Para sempre. Para sempre. E isso é verdade. Amém, amém, amém. Isso é verdade. Esse evangelho que trata do reino como essência. O livro de Mateus trata o reino como essência do evangelho. Nós aprendemos não somente a pedir que venha o reino do Senhor, governa, Senhor, reina, mas entendemos também que o reino do Senhor é a razão pela qual a gente pede e é atendido. Portanto, o reino não somente é nossa súplica, é nosso pedido, mas o reino também é o motivo pelo qual nós somos atendidos. Nosso Deus reina. Ele está governando, Ele está reinando. Esse texto nos chama a atenção para a oração. Primeiro chama a atenção para a oração porque ela é nosso relacionamento com o Pai. Nós temos um Pai que quer se relacionar conosco. Um Pai que quer estar próximo de nós. Pai que deseja conversar com a gente. Por isso nós devemos orar. Mas esse também é um texto que nos ensina a orar antes de tudo pelo que o Pai quer. A termos um coração
que não está tão preocupado com aquilo que é do nosso interesse e da nossa vontade, mas que está mais interessado no que é bom para o Pai, no que agrada o Pai. Esse é o modelo de oração que Jesus está nos ensinando. E há tanta razão para isso, né? Alguém já disse que enquanto a maioria das pessoas está correndo atrás das bênçãos do Senhor, aqueles que estão sendo abençoados são os que correm atrás do Senhor das bênçãos. Pode parecer apenas um trocadilho, mas tem uma verdade muito interessante aí, né? Não adianta correr atrás das bênçãos do Senhor. Esse texto nos ensina, esse modelo de oração, a correr atrás do Senhor das bênçãos, a pensar nele primeiro, a glorificá-lo, a exaltá-lo, a desejar o reino dele, a desejar o governo dele, a desejar a glória dele, a desejar a vontade dele. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso novamente o que esse texto nos ensina. Por isso eu quero convidar você, pacificador, a orar mais. Mas também quero convidar você a orar direito, a corrigir sua oração. Quantos ouviram esse modelo de oração de Jesus e percebem que você tem que corrigir algumas coisas na sua oração? Você percebeu que precisa corrigir alguma coisa? Deixa eu ver aqui se alguém percebeu. Alguns. Teve uns que não, estou tudo bem, eu oro direitinho, não tenho dificuldade, né? Espero que a gente possa melhorar a nossa oração. Que nós possamos orar como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. E oro para que aquilo que o Senhor nos ensinou hoje fique firme, gravado no seu coração. A razão, esse último versículo, teu é o reino, e o poder, e a glória. Por isso que eu gosto muito dessa estrofe, desse hino que a gente tem cantado ultimamente, né? Teu reino, teu poder, tu é a glória. Porque é profundo isso. É a razão de que nossas orações sejam atendidas. É a razão de que o Pai ouve o nosso clamor. Porque o reino é dele, e o poder é dele, e a glória é dele também, para sempre e sempre.